Delação rejeitada pela PGR, era o que já se esperava. Dizem também que é um acordo ali por trás de tudo isso de Paulo Gonet para tentar de alguma forma enterrar também essa questão do Banco Master e fazer um agrado aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E é claro, no meio de tudo isso, outros nomes acabam surgindo por aí. Nós conversamos ontem, conversamos semana passada. Fato é que essa delação do Vorcaro, mais do que a rejeição que sofre dos órgãos aí responsáveis, dá uma raiva na gente, né? Porque parece que nunca aparece nada novo, nada que de fato seja surpreendente, e mais que isso, tem gente por trás aí querendo que isso não caminhe, né? Sim, exatamente. Primeiramente, feliz aniversário para o Lucas Lencin, que não me contaram que era aniversário do Lucas quando eu cheguei. Depois eu quero cobrar o bolo também, que me cobraram no meu Lencin. Mas Guilherme, a gente chega e parece as mesmas pautas, as mesmas coisas, mas dessa vez não é a Polícia Federal, é a PGR, é o Paulo Gonet, de fato rejeitando a delação de Daniel Vorcaro, aquilo que a gente já esperava, por todas as razões já elencadas. Então, a começar ao que a gente pode chegar à conclusão é porque ele está apresentando mais do mesmo. Ele está apresentando que tem contrato com esposa de ministro, a gente já sabe. Ele está apresentando que tem mais um contrato com o ministro, mas a gente também já sabe. Então, isso nada está agregando, de fato, a investigação no nível que deveria, no nível que alguém que é o líder, né, ou um dos líderes dessa organização criminosa, isso de fato é uma organização criminosa que agiu com corrupção, ao alavancar títulos de moeda, títulos financeiros para fraudar o mercado financeiro, ao comprar uma centena de autoridades para passar o pano depois que isso fosse descoberto, né? E todas as sequências de ilegalidades cometidas por Daniel Vorcaro. Isso é o que a gente sabe, né? Sem contar os rumores que correm por aí, que a gente não sabe, coisas ainda mais terríveis que talvez tenham acontecido. O Daniel Vorcaro não está trazendo nada de novo. E quando se propõe uma delação premiada, é fundamental que o delator contribua com o processo de investigação, traga fatos novos, porque é uma negociação, é uma troca. Ele vai falar, eu consigo te trazer uma informação única, algo que você não vai achar nos celulares, algo que foi dito numa sala a 7 chaves, um contrato que ainda não apareceu. E, em troca disso, você dá uma aliviada no processo contra mim, diminui a quantidade de pena, de anos na minha pena, vamos ter algum benefício ao longo do processo de investigação. Mas o que parece estar acontecendo tudo foi revelado, os celulares foram apreendidos, as mensagens foram inclusive vazadas, e aí, num ato de desespero, ele tenta pegar ali, juntar alguns cacos do pote que já foi quebrado para mostrar, tem algo de novo aqui, mas a Polícia Federal, e agora com o aval da PGR, tá falando, não, veja bem, o que você tá trazendo são os cacos do pote que já foi quebrado. A gente já soube disso, a gente precisa de um novo pote para conseguir fechar uma delação premiada. Então, é sobre isso que agora a PGR confirma, mas é óbvio, PGR de Paulo Gonet, que a gente também não tem 100% de confiança mais, dado tudo que a gente analisou no ano passado, dado o fato do Paulo Gonet ser basicamente o braço direito de Alexandre de Moraes. Então, é algo extremamente complexo. E aí, só para finalizar, tem um detalhe, não um detalhe, né? Só uma correlação que a gente faz aqui algumas vezes, é importante ressaltar. A delação do Mauro Cid, que aconteceu no ano passado, na questão do julgamento do Bolsonaro. Só para a gente entender, né, mais uma vez, esse ato, o instrumento jurídico da delação premiada. Então, no ano passado, aconteceu todo aquele escarcéu, que foi o julgamento do dia 8 de janeiro, em que Mauro Cid, em meio a muita pressão, foi preso, deixou de ser preso, e não sei o que lá de vacina, e aí com a corda no pescoço, de fato, né, falando, você vai falar, você não vai falar que foi golpe, você vai falar que foi golpe. Ele falou, não, eu quero assinar um ato de delação premiado. E assinou, só que como Daniel Vorcaro, ele não trouxe nada de novo, né? Ele falou várias coisas que não se comprovaram, muitas contradições. Depois, inclusive, tem áudio dele que ele relata lá naquela conta fake, falando, não, eles queriam me obrigar a falar que foi golpe, que teve uma tentativa de golpe, mas não teve, eu não falei. Ou seja, o próprio delator não conseguiu trazer nada novo, trouxe inúmeras inconsistências, confirmou que foi pressionado pelo juiz, por Alexandre de Moraes, para falar algo que não aconteceu,
e essa delação serviu ali como base para condenar e julgar uma série de outros entes que, enfim, não se comprovou de fato o crime, um dos 5 crimes, mas o crime de tentativa de golpe de Estado, e isso serviu como base. Então eu trago esse exemplo só para a gente olhar esse instrumento de delação premiada que já foi usado, na minha opinião, de maneira muito equivocada no ano passado, num julgamento extremamente importante que impacta a história do Brasil, mas sem fundamentos legais. Agora a gente está diante de outro fato, a gente está diante de um fato de corrupção comprovado, em que a Polícia Federal está cheia de provas contra Daniel Vorcaro e que ele não consegue agregar nada de novo, então está sendo negada uma atrás da outra, uma tentativa atrás da outra dessa delação premiada. Nesse caso, me parece muito mais assertivo, seria no caso que deveria ter sido feito com Mauro Cid no ano passado. Pois é, Anny, tantas versões apresentadas, né? Todas elas diferentes umas das outras e mesmo assim foram aceitas. Por favor. Só fazer um comentário, Guilherme, que eu estava lembrando disso ontem, fugindo um pouco do assunto. Teve eleição no Chile, né, nesse domingo, no Chile não, perdão, no Peru, e ainda as urnas não foram apuradas, e daí eu estava estudando um pouco mais sobre o assunto, e eu já tinha comentado sobre isso aqui, que um dos apoiados da esquerda, chamado Sanches, ele é o sucessor de um ex-presidente Pedro Castilho, que está preso, e a pauta do Sanches é: vou dar o indulto, né? Vou tirar o Pedro Castilho da prisão. E qual que foi o crime do Pedro Castilho? Eu acho importante para a gente olhar para o Brasil e entender a diferença da situação. Ele abriu uma live no Facebook e nos canais de transmissão e disse que estava fechando o Congresso. Ou seja, isso é tentativa de golpe de Estado. Isso é um golpista. No Brasil, você viu alguma live de alguém tentando fechar o Congresso? Eu só quis trazer esse adendo, que eu falei do Mauro Cid, do caso que eu lembrei ontem que eu estava estudando sobre isso. Isso é tentativa de golpe de Estado. Um presidente que quer fechar o Congresso. No Brasil, uma delação fraca colocou um ex-presidente na cadeia por muito menos. Parcialidade do judiciário, né? O sistema. Meu amigo Lucas Lencin, temos artes aí para mostrar para a nossa audiência. Nada de delação, a resposta negativa já era esperada depois que a Polícia Federal se manifestou negativamente na semana passada. A PGR confirmou a Gazeta do Povo depois da informação antecipada pela TV Globo, como mencionou também nosso querido amigo Lucas Saba. De acordo com o entendimento do procurador Paulo Gonet, as informações oferecidas pelo banqueiro, o principal acusado pelo escândalo financeiro do Banco Master, não teriam acrescentado nada de novo em relação às investigações. A reportagem procurou a defesa do Vorcaro em busca de uma manifestação, mas ainda não teve retorno. Após a rejeição da segunda delação, Vorcaro pode perder o benefício de prisão em cela especial e não deve ter sucesso na pretensão de reduzir pena em um futuro julgamento do caso Master. Temos aí também essa ideia de que essa rejeição de proposta seja uma maneira de Paulo Gonet agradar também aos ministros do STF, mandando aqui um alô para Maria Tereza, que está por aqui, bom dia. Marcos Lira mandou também parabéns aqui para o Lucas, Johnny Quest. Temos também a Laurinha Jorge, chegou cedo a Laurinha, viu, Lucas Saba, tá perdoada hoje. Lu Paiva, Serrão tá parecendo um inspetor bugiganga, só faltou o chapelão. Olha aí, Serrão, esse inspetor bugiganga eu assistia. Eduardo Avelino está aqui também, temos Jaqueline, temos também a presença do João Paulo, todo mundo mandando um alô aqui, Ellen Mendes também presente, Rômulo de Souza, Regina Dantas sempre com a gente lá do Rio de Janeiro, dizendo que ama nosso trabalho. Meu amigo Lucas Saba, quero também, obviamente, a impressão de vocês, os comentários brilhantes e sua apresentação em relação a esse tema. Temos tudo isso, a PGR rejeitando a proposta que já era de fato esperado, mas no meio disso tudo tem alguma coisa errada. Não é possível, né, meu amigo? Não é possível. É igual o Hendrick não entrar no jogo. Tem que ter acontecendo alguma coisa. E aí Vorcaro fica nessa demora, advogado entrando, advogado saindo, políticos ficam desesperados em Brasília e no final das contas estão ganhando tempo e estão tirando da reta dos ministros também, né, meu amigo Saba? Pois é, Guilherme Oliveira, essa é uma história que não avança, Serrão. Há quantos meses, no plural, importante, que estamos discutindo, vai sair a delação do Vorcaro, vai sair a delação do Vorcaro, agora vem, e nada, e nada. E veja, esse senhor, ele nem abriu a boca ainda, e a gente já sabe do contrato de 129 milhões, que havia um outro contrato também com a mesma Viviane Barsi, temos o contrato com a cunhada do Moraes, temos um empréstimo robusto a um parente de Hugo Mota, tem a questão do Ciro Nogueira, tem 2 vezes citando Jacques Wagner, líder do governo no Congresso Nacional, para além de Ibanez Rocha, etc. Então, quer dizer, o cara nem falou e a gente já sabe tudo isso. Agora, não adianta ele falar
Isso tudo que a gente já sabe. O contrato com a Vivi a gente já sabe. Ele precisa explicar os pormenores disso. E veja, a Polícia Federal tem os celulares dele, aliás, mais de 5. Tem os computadores, mais de 10, contando os da empresa e os dele. Então, precisa ter para além disso, porque senão não adianta nada. Não adianta nada. Agora, vamos raciocinar de maneira bastante elementar. Ou os investigadores desse caso Master sabem de tudo, né? Ou não estão com nada. Com certeza, eles sabem de tudo? Sabem, muito provavelmente sabem. Vorcaro vai delatar, vai dedurar algum poderoso que era parceiro dele? Negativo, só vai fazer isso de maneira seletiva. Se ele tiver que pegar, seria pegar um para depois, né, aquele ali pagar por todos. Mas também não está indicando que vai fazer isso. Não está valendo a pena. Ele está centrando a sua possível colaboração premiada na devolução de 60 bilhões, que não é pouco dinheiro não, né? Mas que quem entende do assunto acha até que é pouco diante do que o grande esquema Master movimentou. Mas novidade dele dedurar algum poderoso da República, nenhuma chance. Quem tinha essa expectativa estava na maior das ilusões perdidas. Não tem chance. Vorcaro não iria fazer isso. É irmão, é parceiro, é amigo. Não vai fazer uma dessa. Então, de novo, o sistema, na verdade, fica jogando, né? Delação de Vorcaro. Enquanto fica nessa delação, aí vai fazer, não vai fazer. Quando faz, a Polícia Federal não aceita. Quando faz, a PGR não aceita. Quando as duas aceitarem, pode ser que o ministro do Supremo avalie o caso e não aceite. Então, é uma novela, mas esse caso é feito para ser essa novelinha que não pode causar grandes transtornos. Por quê? O escândalo Master foi um escândalo que mexeu com o sistema financeiro brasileiro. E ainda mexe. O grande banco que colocou seus amigos da imprensa para denunciar o caso Master, agora está tomando pau na imprensa de todo lado. Tem pauleira comendo nos bastidores. Enquanto isso, o caso Master fica ali, né? Está ali no banho-maria, aguardando que aconteça alguma coisa com Daniel Vorcaro. Não vai. Esse caso Master só poderia ter uma novidade, mas o cara que poderia contar essa novidade, dizem, ele cantou para subir. Foi o tal do sicário, né? O sicário que conseguiu perder a vida dentro das dependências da Polícia Federal. A velhinha de Taubaté até hoje considera esse episódio absolutamente inacreditável. O sicário que tirava a vida dos outros tirou a própria vida. Que estranho, que falta de padrão e coerência, né? Para aquele que, esse sim, se contasse o que mandaram ele fazer, poderia causar um grande estrago. Mas, como diria Bezerra da Silva, ele cantou para subir. Quem canta para subir não volta para contar a história, Lucas Saba. Todos os dias, milhões de brasileiros acompanham a Gazeta do Povo. São mais de 2.100.000 inscritos e uma média de 22 milhões de visualizações por mês. Uma programação construída para quem quer entender, em tempo real, os fatos que movem o país. Quase 10 horas de conteúdo inédito, 9 horas ao vivo, uma audiência altamente engajada, presente em todo o Brasil e uma das maiores operações de jornalismo em vídeo do país. Informação em tempo real, programação contínua, Gazeta do Povo.